Olá pessoal, eu sou o Gustavo, engenheiro ambiental da Gama Geo, uma empresa especializada em geoprocessamento e meio ambiente. E conforme aí a enquete que eu fiz, semana passada, sobre imagens, aí, que assuntos vocês gostariam de saber mais, então deu aí uma boa votação aí. Quem ganhou, foi falar sobre imagens de satélite, então suas aplicações e tudo mais. Então qual é a minha ideia? A minha ideia é dividir a explicação sobre imagens de satélite em módulos, tá? Em vídeos aqui, uma série no canal, ensinando desde o que é a imagem de satélite, como que ela funciona, tudo mais. Depois a parte básica do processamento dessas imagens. E por fim, também tem a parte de identificação, de interpretação das imagens. E por fim, uma aula prática de como fazer a classificação supervisionada usando aí algoritmos no QGIS, para identificação de uso e ocupação do solo. Tá certo? Então, espero que vocês gostem dessa primeira aula, tá? E aí, isso aqui é uma série que eu vou passar para vocês com o decorrer aí das semanas, tá bom? Então, deixe seu like e vamos para o vídeo. Então vamos começar aqui sobre a nossa aula, mas antes eu peço para vocês deixarem o curtir, seguir, se inscrever no nosso canal, seguir nas nossas redes sociais e também, se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, alguma ideia, por favor, deixe seu comentário aqui, eu agradeço bastante. E nós temos um botãozinho agora ativado aqui no site, que é o Valeu. Se vocês gostarem da aula, aqui do vídeo e tal, tem esse Valeu aí que ajuda bastante o canal. Tá certo? Então, vamos começar aqui falando um pouco de sensoriamento remoto. Tá? Então, a ideia do imageamento de satélite, do trabalho com satélite, ele vem há muitos anos, na verdade. Ele começou com a fotografia, ele começou com a aquisição de dados, e aí foi evoluindo até chegar hoje nos diversos satélites que a gente tem em órbita aqui na Terra. Então, tudo começou com o sensoriamento remoto, que ele é definido como o conjunto de processos e técnicas usados para medir propriedades eletromagnéticas de uma superfície ou objetos, sem que ocorra o contato entre o sensor e o objeto. Então, basicamente, é você obter alguma informação de algo que você está querendo estudar sem encostar nele. Então, a gente tem fotografia. Nós temos, não sei se vocês já viram, aqueles termômetros a laser, onde você mede a temperatura sem ter contato com a superfície aí que você quer medir a temperatura. Então, esse daí é a base do sensoriamento remoto. É essa aquisição de dados sem ter que encostar, sem ter que tocar no que você está estudando. Que basicamente é o satélite. O satélite não encosta em nada. Ele está lá na órbita terrestre e aí ele vai captando informações e dados e tudo mais, sem precisar entrar em contato, encostar na Terra. Depois do sensoriamento remoto, a gente tem a parte do geoprocessamento, que é o que a gente trabalha bastante, que é o assunto dos nossos vídeos, Que o geoprocessamento é uma ferramenta de análise e correlação de dados e informações cartográficas georreferenciadas em ambiente computacional, gerando materiais para diversas áreas de estudo. Em outras palavras, é você pegar seus dados cartográficos, processar, cruzar, gerar novas informações para você gerar mapas novos. Tá? Então, pode ser assim, de diversas áreas, pode ser de diversos níveis. Você tem imagem de satélite, você desenhar ali o uso e ocupação do solo dela, beleza, é um tipo de geoprocessamento. Hoje a gente fala muito do ambiente computacional, tá? Porque o ambiente computacional nos permitiu fazer correlações matemáticas, correlações com algoritmos que antigamente a gente não tinha. Então, se você pegar os mapas mais antigos, as cartas do IBGE, por exemplo, elas eram desenhadas mesmo, eram vetorizações do ambiente terrestre, só que você não tinha essa correlação. Você não conseguia, por exemplo, pegar um mapa de biomas, correlacionar com um mapa de declividade e gerar uma outra informação que seja relevante para o seu dado.
Ou então, por exemplo, você tem um mapa de predisposição à erosão. Então você pega o uso e ocupação do solo, mais o mapa pedológico, mais o mapa geológico, mais o mapa de declividade, faz uma correlação matemática entre eles e você gera a tua informação. Então isso você até fazia, né, um tipo dessas correlações, porém ela não era tão rápida, tão fácil, tão precisa, né? No começo da minha vida com geoprocessamento, eu trabalhei muito com cartas topográficas do IBGE, com papel vegetal em cima, que a gente desenhava em cima ali das cartas, gerava os layers que nós precisávamos, né? Tudo à mão. Quem é um pouco mais velho que eu tem mais conhecimento de outros tipos, né? De vetorização e de correlação de dados, mas o layer era basicamente papel vegetal desenhado em cima, né? Você desenhava em cima da carta e aí você fazia a análise. Então, meu primeiro mapa de fragilidade ambiental, quando eu fiz isso aí durante a graduação, era papel vegetal, peguei a carta topográfica do IBGE, eu desenhei ali as curvas de nível, a partir das curvas de nível, fazendo conta na calculadora e régua, e escalímetro, o mapa de declividade. Então aí eu tive a declividade, aí eu pegava as informações de pedologia de outro mapa, que tinha que estar na mesma escala que o meu mapa, e desenhar a pedologia, e aí desenhar o uso do solo, aí a gente usava a carta do IBGE, que tinha algumas informações e tudo mais. Então, tudo isso era feito assim à mão mesmo, e hoje o geoprocessamento não deixava de ser um geoprocessamento, porém hoje a gente tem um ambiente computacional, a gente tem a facilidade do computador e a facilidade de você ter dados cartográficos de altíssima qualidade, de fácil, né, disponibilidade. Isso é muito importante também. São fáceis de você procurar na internet, muitas vezes você tem informações, ou então até para gerar essas informações é relativamente rápido e barato. Então essa é o conceito básico que a gente vai trabalhar com as imagens de satélite. E agora vamos entrar aqui para a parte de imagens de satélite. Então, imagens de satélite são imagens, né, dados, informações obtidas por sensores em satélites orbitais. São aqueles dados raster, tá? Eles não vêm como dados vetoriais, mas vêm como raster. São imagens mesmo com pixel e valores em cada pixel. Os sensores que estão instalados nos satélites podem ser ativos ou passivos. Então, nós temos os sensores ativos, que eles emitem sinais, emitem radiação, emitem algum tipo de sinal mesmo, que atinge a superfície terrestre e ele volta para ser lido pelo sensor de satélite. Então, nós temos aí, mais populares são as imagens de radar, né, que a gente gera ali os modelos digitais de elevação, o DEM. São aqueles satélites Topodata, SRTM, o Aster, são todos esses satélites que geram aquelas informações de relevo da superfície, são feitos por sensores ativos, imagens de radar. Hoje nós temos satélites que estão monitorando com dados LiDAR, né, que é como se fosse o radar mesmo, só que é feito por laser. Então o mapeamento é todo feito por laser. E aí você tem também o desenho ali daquela superfície que você está analisando. Hoje é muito usado a qualidade do LiDAR, né? Ele tem uma sensibilidade muito maior, um grau assim, de resolução muito maior que as antigas imagens de radar. Então o pessoal tem usado para fazer monitoramento da superfície terrestre. Ele tem uma capacidade, devido ao tamanho do seu comprimento de onda, a atravessar cobertura vegetal, floresta, tudo mais, atinge realmente o solo, coisa que o radar não conseguia. E também consegue analisar ali pequenas variações. Então o LiDAR está sendo também utilizado para monitoramento de calotas polares. Então é bem legal, é uma tecnologia nova, já está se desenvolvendo, chegou no Brasil já faz um tempo. O pessoal está até instalando em drone já para fazer alguns tipos de análise. É muito legal, a parte topográfica e fica ótimo. Tem também alguns satélites que têm micro-ondas, né, que emitem micro-ondas, recebem, que eles conseguem analisar ali a parte mais química da superfície, né, a composição química. É bem legal também. Não conheço assim, nunca trabalhei com esse tipo de imagem, né, por micro-ondas, tá? Mas eles têm aí, vocês têm satélites, alguns poucos satélites, ainda está em bastante desenvolvimento. A vantagem do sensor ativo, né, além das suas aplicações, é claro, ele pode ele gera informações durante a noite,
e também em dias nublados, né? No caso do LiDAR, imagens também de radar e tudo mais, eles conseguem atravessar ali uma certa quantidade de nuvem e você consegue obter informação ali. O segundo sensor, que é o que a gente mais trabalha, são sensores passivos, que eles recebem a energia do Sol refletida na superfície terrestre. Então você tem ali o Sol, né, gerando radiação eletromagnética, a luz, tal, calor, ela bate na superfície terrestre, ela sofre ali algumas variações e é refletida. Nessa reflexão é que o satélite capta. Então basicamente o que nós trabalhamos com imageamento de satélites, né, para uso e ocupação do solo. Tem um problema, claro, depende da luz do Sol, né, então à noite não tem imagem de satélite. E também você tem um problema que, por exemplo, se o lugar estiver recoberto por nuvens, não tem jeito, você não consegue ter informação. Tá? E aí alguns satélites que a gente conhece, né, algumas séries de satélites, são o Landsat, o Sentinel, o Sibers, o Planet, satélites térmicos também, né, você tem o calor ali do Sol que bate na superfície, então na atmosfera, então você consegue captar essas informações aí de térmicos, usado muito também em satélites meteorológicos. E para a gente analisar a imagem de satélites, nós temos as resoluções. Né? Então, basicamente, são 3 resoluções. A temporal, que é o quanto tempo que aquele satélite demora para tirar novamente, né, pegar a informação novamente de um ponto específico da superfície terrestre. Então, por exemplo, estou aqui na minha cidade, o satélite passou num dia, tá? Pegou a informação ali. Aí a resolução temporal é o tempo que ele leva para ele voltar na minha mesma cidade e tirar a foto de novo. Tá? Então você tem ali uma grande variação. Você tem satélites que têm imagens diárias, imagens de 2 em 2 dias, de 15 em 15 dias, 30 a 30 dias e por aí vai. Vai variar muito de acordo com o satélite que você vai querer usar. Isso daí é uma informação importante, porque se você precisa fazer um monitoramento de alterações da superfície terrestre que são curtas, de um período curto entre umas e outras, você não pode ter um satélite que vai demorar muito tempo para revisitar. Né? E o satélite, ele não fica ali, tirando alguns orbitais, não orbitais, né, os estáticos e tal, mas ele não fica ali parado, né? Ele está lá. O satélite ele tem que, quanto mais informação ele gerar, melhor, porque é muito caro, então ele tem que estar gerando informação o tempo todo. O satélite não vai ficar parado, né, esperando alguém fazer uma demanda. Ele está lá sempre tirando foto. Então, se você tem ali um monitoramento que você tem alterações muito curtas, em períodos muito curtos, você tem que ter um satélite com uma resolução temporal de poucos dias, ou de diário, ou de 2 em 2 dias. Se são alterações que demandam tempo e tudo mais, aí sim você pode ter um satélite que demore mais. Hoje em dia, os satélites mais comuns, gratuitos até, né? Landsat tem uma média de 16 dias, o Sentinel-2, você tem o Sentinel-2A e o 2B, dependendo, você consegue de 5 em 5 dias, com imagens de 10 metros de resolução. O Sibers também, ele passa ali de 15 em 15 dias, mas aí eu vou mostrar para vocês também, né, outras bandas e tudo mais. Algumas funcionam com 16 em 16, outras funcionam quando Deus quer. E aí a gente tem a resolução espacial, que é o grau de detalhamento de imagem. Muitos confundem, né, com o tamanho do pixel, mas basicamente é isso, tá? É o tamanho do pixel. Então, você tem satélites que nem o Landsat emite imagens com 30 metros de resolução, né, pixels de 30 por 30 metros, com capacidade de aumentar de 15 em 15, né? É uma resolução espacial. Você tem ali o Sentinel, que tem a resolução de 10 metros, você tem o Planet, que tem imagem de 5 metros, e por aí vai. Então, essa é uma resolução espacial. Varia quando? Para quando tem que levar em consideração? Quando eu preciso ter um grau de detalhamento maior. Se eu vou analisar uma área muito pequena, mais restrita, eu preciso o tipo de alteração ali, tipo de análise que eu tenho que fazer, seja algo que eu demande grau de detalhamento, eu tenho que ter uma resolução espacial muito boa. Às vezes até no caso de comprar uma imagem comercial, tem imagens aí de 70 centímetros e por aí vai. Mas se você for fazer uma análise de uma área grande, cobertura do solo, por exemplo, de uma bacia hidrográfica, de um município inteiro, você pode ter um grau de resolução
espacial menor, né? Posso usar um Landsat de 30 metros, um Sentinel 10 metros. Muita gente se amarra muito a esse grau de detalhamento, mas tudo isso vai variar de acordo com o teu tamanho, né? Do tamanho da tua área de análise. Tá certo? Então isso daí é bem importante. Às vezes você pega uma imagem muito detalhada, não estamos falando de satélite, mas do drone, por exemplo, que tem um grau de resolução muito alto e quando você vai trabalhar em áreas maiores, ele fica muito pesado, o computador não aguenta fazer o processamento. Né? Então você tem que analisar tudo isso. E temos, por fim, a resolução radiométrica, né, que é a sensibilidade do sensor e a quantidade de bandas. Né? Então, a imagem de satélite ela capta a energia eletromagnética, então a resolução radiométrica ela vê ali a sensibilidade desse sensor e qual que é a faixa dessas ondas, desses comprimentos de ondas eletromagnéticas que esse satélite tem capacidade de registrar. Aqui a gente tem um esqueminha bem simples, né, de como funciona a coleta o imaginamento de satélite de um sensor passivo. Né? Então temos o Sol, que incide a energia solar, aí ela bate nos diferentes tipos de uso do solo, né, de cobertura do solo. Essa energia, quando ela bate nessa superfície, ela tem algumas mudanças. Ela tem uma parte que é absorvida, uma parte que é refletida, tem uma parte que tem ali reações químicas, então ela tem alteração. Então o Sol emite a luz, essa luz bate na superfície, ela tem várias mudanças, várias alterações de comportamento, e aí ela é refletida. Essa onda refletida ela é diferente da onda que foi incidida. E aí o satélite, né, o sensor do satélite tem a capacidade de identificar essas diversas ondas, né, esses comprimentos de onda eletromagnética, registrar essa informação e trazer para nós. Então, assim, basicamente o que o nosso olho vê, né? A gente tem ali a luz ela tem um comprimento de onda, ela bate nas superfícies dos objetos que a gente tem aqui, por exemplo, na nossa mesa, e aí você tem um objeto que reflete o branco, que a gente entende, nosso cérebro entende como branco, outro como preto, outro como verde, e por aí vai. Então, basicamente, o satélite faz o trabalho do nosso olho. Qual que é a diferença? O nosso olho, após o olho, a gente tem o cérebro. Primeiro, né, o olho nosso ele tem uma faixa de comprimento de onda que ele enxerga, o restante ele não vai enxergar. E aí essa faixa de radiação, essas características que a gente tem, elas vão para o nosso cérebro interpreta os dados, as informações, e nos fala que aquilo é branco, aquilo é preto, aquilo é verde, aquilo é vermelho, e por aí vai. Tá? Então, o satélite ele faz o trabalho que o nosso olho, o nosso cérebro faz, só que num range maior de comprimento de onda. E aí a radiação eletromagnética. Então, são ondas eletromagnéticas que transportam energia pelo vácuo. A luz ela é uma radiação eletromagnética, ela tem ondas eletromagnéticas que transportam calor, né, e energia pelo vácuo até atingir a superfície da Terra e a gente enxerga ela como forma de luz, como calor e por aí vai. Então, no nosso caso aqui no geoprocessamento, né, pelo menos aqui no sistema solar, é o Sol, tá? A luz do Sol, ela tem a radiação eletromagnética proveniente do Sol, ela tem diversos comprimentos de onda. E o que nós vemos é o espectro do visível, né, que são as cores do arco-íris. E aí, o que o satélite identifica aqui? Ó, que os materiais localizados na superfície terrestre apresentam características distintas de absorção e reflectância de energia eletromagnética. Ou seja, você tem a luz do Sol, ela é igual para todo mundo, ela chega na superfície terrestre, ela já chega na atmosfera, né, ela vai tendo assim, algumas variações e tudo mais, aí ela chega na superfície, ela bate, por exemplo, numa folha de uma planta, ela vai ter uma reflexão com comprimento, uma quantidade de comprimentos de onda, diferente, por exemplo, dela estar batendo no asfalto, ou diferente do que a reflexão da luz ali quando ela atinge uma água, e o solo exposto, e por aí vai. Então, tudo isso permite que a gente analise a superfície terrestre usando a reflexão da radiação eletromagnética, né, da luz do Sol, depois que ela incidiu aqui na superfície terrestre.
E aí o comportamento de absorção, reflectância da energia é a base, né, das imagens de satélite. Então, a partir do seu comportamento, das alterações, da absorção, da reflexão, ali também você tem algumas vezes alterações bioquímicas e tudo mais, tudo isso é refletido e vira a base das nossas imagens de satélite, que basicamente é o que o nosso olho faz. Então aqui a gente tem as faixas da radiação eletromagnética, ela tem comprimentos de ondas, né? Então aqui a gente tem os raios gama, que tem um comprimento de onda muito pequeno, que são bem pequenininhos, então quanto menor o comprimento de onda, maior a quantidade de energia que essa radiação ela vai transportar, que essa onda eletromagnética vai transportar. Né? Então, quanto menor ali Então, vamos falar, por exemplo, dos raios gama, né? Dos raios X, que são cancerígenos, dos raios UVs, né? Que fazem mal para a nossa pele, pode trazer câncer de pele. Eles têm um comprimento de onda muito pequenininho. Então, você consegue ali... essas ondas, elas conseguem atravessar maiores, assim, superfícies que são bem mais compactas. Tanto é que quando você vai trabalhar com radiação, né, em áreas ali, usinas nucleares e tudo mais, você usa ali, acaba usando pessoal, né, eu nunca usei, mas o pessoal, você tem barreiras de chumbo, barreiras de concreto super grossas, por quê? Para evitar que essas ondas eletromagnéticas, elas que têm um comprimento de onda tão pequeno, elas consigam atravessar, entendeu? Então, é por isso que muitas vezes a radiação UV, né, nos faz mal. Ela consegue entrar ali, ela traz muita energia, ela consegue penetrar nas camadas mais profundas da pele. Então, aí a gente não tem mais a proteção. Ela consegue atravessar a proteção natural da nossa pele e acaba aí, com o tempo, causando doenças, né, e tudo mais. Raios X também podem trazer também câncer e tudo mais. O Rutherford, Marie Curie, que estudaram os raios X, os raios gama, né, a radioatividade, não sabiam do risco que tinham. E aí, então, acabaram muitos deles morrendo doentes, morrendo até cedo. Aí, então, a gente tem o espectro visível, que são as cores que nós enxergamos. Tá? Então, ele vai variar ali de 400 nanômetros, né, de comprimento de onda até 700 nanômetros do comprimento de onda, que é o que a gente enxerga, está dentro do nosso espectro. Se você pegar alguns animais, alguns conseguem ver um pouco mais do UV, um pouco mais do infravermelho, conseguem ver ali uma faixa maior, uma faixa diferente da nossa, né? Então aqui a gente tem o UV, que é o ultravioleta, que são comprimentos de onda maiores do que o violeta do arco-íris, e nós temos o infravermelho, né, que está aí como IR, que é o infrared, que é o comprimento de onda menores ali que são comprimentos de onda, desculpa, maiores do que o vermelho. E aí a gente tem os micro-ondas, aí nós temos ondas de rádio, FM, AM, outras ondas maiores, que vão, né, a gente aí acaba coletando essas informações. A vantagem de você ter a imagem de satélite é o seguinte: você consegue, com as bandas do sensor, coletar ali diferentes comprimentos de onda e dividir esses comprimentos de onda, que é o que a gente chama de bandas. Então, as bandas, elas são faixas de comprimento de ondas que o satélite está coletando informação. Então, nós temos bandas do azul, do verde, do vermelho, que são as comprimentos de onda que estão dentro desse espectro. Temos faixas do infravermelho e outras que os satélites vão coletando essa informação. E aí, como eu comecei a explicar para vocês, né, as bandas das imagens de satélite. Então, as imagens de satélite podem ser multiespectrais, ou seja, divididas em bandas com faixas de comprimento de onda da radiação eletromagnética. Então, como eu disse, você tem todo aquele espectro, né, aquela quantidade de tamanhos de comprimento de onda, onde você pode pegar bandas que captam ali a parte do azul, uma parte do vermelho, uma parte do verde, aí uma parte do infravermelho, uma parte do ultravioleta e por aí vai. Tá? A imagem de satélite tem essa qualidade e essa vantagem para a gente, porque nós fugimos do que só o que nossos olhos veem. A gente consegue analisar a superfície terrestre
num campo muito maior ali de informações e de correlações, né, e de comprimentos de onda. E aí, então, a gente tem, basicamente, tá? Então, imagens de satélite, que são para imageamento da superfície terrestre, aquelas mais comuns que nós trabalhamos, geralmente, eles têm 4 bandas. Vai ser a banda do espectro do azul, do vermelho, do verde e do infravermelho. O azul, vermelho e verde, ele permite a gente analisar a superfície conforme o que nós enxergamos no nosso cérebro. Seria como se fosse uma foto colorida da superfície terrestre. E o infravermelho próximo, ele é muito utilizado, ou só o infravermelho também, ele é muito utilizado para você fazer análise de cobertura vegetal. Isso aqui são informações que você tem uma correlação muito forte com as plantas, com a clorofila das plantas, com as folhas. Então, é muito usado para você fazer trabalhos com uso do solo, principalmente voltado à parte de cobertura vegetal. Então, acredito que vocês já devem ter ouvido o índice, né? Eu tenho um vídeo até sobre que é o NDVI, que são um dos índices de vegetação, onde você consegue, usando o infravermelho próximo e a banda do vermelho, gerar ali um índice onde vai falar, aqui tem mais ou menos biomassa, potencialmente, né? Claro. Então, basicamente, isso aqui são os dados dos satélites, tá? As bandas do satélite. E aí você pode fazer várias combinações. Você tem as combinações de cor verdadeira, que é o que a gente chama, né, que é a cor que nosso cérebro entende, o mundo. A planta é verde, a terra é marrom, a água é azul e por aí vai. Essa é a cor verdadeira. E a gente tem mosaicos, né, bands, sets ali, combinações de falsa cor, que podem ser nos tons de vermelho, que são muito usados para fazer análise de vegetação. E você tem diversas correlações dessas bandas que permitem você ressaltar informações que sejam relevantes para o estudo que você está fazendo. Então, dependendo até de culturas agrícolas, bandas de falsa cor, né, combinações de falsa cor, seguindo ali a análise, né, seguindo ali alguns preceitos e tudo mais, você consegue ressaltar informações que você precisa naquela agricultura, ou numa vegetação nativa, e por aí vai. Então, eles são muito importantes, né, essas combinações de banda. Você foge do que você tem do comum, né, do que você pode ver, e você consegue abrir um novo mundo de outras cores e de outras análises. É basicamente o Matrix, né? As coisas que a gente vê, na verdade, é o que nosso cérebro entende que está vendo. Não significa que a parede verde ela é verde. Ela transmite, ela reflete uma radiação eletromagnética que o nosso cérebro, um comprimento de onda, que o nosso cérebro entende que é verde. Então, nós conseguimos brincar com isso usando imagens de satélite. E aqui alguns satélites têm dezenas e dezenas de bandas, tá? Com várias aplicações e finalidades, que aí eu vou mostrar para vocês agora. Aqui um exemplo da Landsat 8, um satélite que é bem popular, que a gente já super consolidado, já usei muitos dados do Landsat 8. Ele tem o sensor OLI, e aí você tem 11 bandas. Na verdade são 12, porque aí está faltando, acho que tem uma banda 8A. Ela tem uma banda, acho que na hora de fazer um download, ela tem uma banda 8A, e essa banda na hora de fazer o download ela é outra coisa. Isso no Earth Explorer. Então aqui a gente tem a banda 1, que são ali, aqui a gente tem a banda, né, o tipo de uso e o comprimento de onda. Então ali a gente tem essa parte de aerosol, né, na banda 1, que ela tem uma faixa de comprimento de onda bem pequena, que é de 0,433 a 0,453. Essa banda, ela com certeza ela é usada para algum tipo de análise, tá? Então, pelo jeito de aerosol na atmosfera, parece que ela é um azul um pouco mais claro ali, né? Ela tem algumas aplicações, nunca usei essa banda, na verdade, nunca usei esse satélite para os tipos de uso, além do uso do solo e NDVI, índices de vegetação. Então a gente tem aqui do visível a banda 2, azul, a banda 3, verde e a banda 4, vermelho, que é o que a gente usa, né, nas televisões, o RGB, né, o vermelho, verde e azul, para gerar todas as cores que estão dentro do nosso espectro visível
que nosso cérebro entende de cores. Então ela tem aqui o comprimento de onda para cada uma das faixas. A banda 5 ela é o infravermelho próximo. E aí a gente tem outras, ó. Temos o S Short Wavelength Infrared, 1 e 2, que também são outras fontes de dados que são muito boas para usar para vegetação. Temos uma banda pancromática, pode ver que ela pega ali o comprimento de onda de praticamente todo o espectro do visível, né? Tá com 0,5 a 0,68 micrômetros, né? Para ali do range, né? Ela é uma imagem que ela não te dá dados coloridos, ela vai te dar um dado preto e branco. Só que ela tem uma resolução muito melhor, ela tem uma resolução ali de 15 metros, enquanto você tem as outras de 30. E depois a gente faz uma fusão pancromática e aí gera imagens com 15 metros de resolução. Temos esse Cyrus, que é focado para monitoramento de nuvens e tudo mais. E aí a gente tem infravermelhos mais distantes, né, com comprimentos de ondas maiores, que são usados para outras aplicações com 100 metros. Então vocês podem ver, né, aquela luz do sol que bate, que a gente enxerga apenas algumas cores e sente a temperatura, na verdade você consegue destrinchá-la diversas comprimentos de onda, faixas de comprimentos de onda, usados aí para várias aplicações. Então aqui, né, indicando a pancromática de 15 metros. Outro satélite bem comum é o satélite Sentinel, vai ter o Sentinel 2A e o 2B, os dois são semelhantes, né, captam a mesma informação. E aí a gente tem a cor, né, as cores. Então nós temos com 10 metros de resolução, as faixas do azul, do verde, do vermelho e do infravermelho próximo. E aqui do lado já é bem bacana que a gente tem algumas combinações de banda. Então ele fala, ó, cor verdadeira, para você ter a tua visualização de cor verdadeira, você põe na sequência de banda 4, 3, 2. E temos as falsas cor, 1 e 2. Então você usa a banda 8, a banda 4, a banda 3, ou né, e a banda 4, 8 e 3. Ela vai te dar algumas falsas cor, provavelmente voltada ali para análise de vegetação nativa. Então a gente tem aqui a banda 2, 3 e 4, espectro visível, banda 8, infravermelho próximo. Então aqui a gente já tem, né, com 10 metros de resolução, que você tem uma análise, uma boa qualidade. Já com 20 metros de resolução, nós temos outras bandas, que aí são utilizadas para diversos outros. E por fim a gente tem a banda 1, que é o aerossol, deve ser para a atmosfera. Banda 9 para analisar vapor de água e a banda 10 para as nuvens. Então isso deve ser alguma coisa a ver com análises atmosféricas. Não é minha área, né? Então eu uso mais aqui as bandas do visível. E temos aqui os dados do satélite CIBERS 4A. Então esse aqui é um dos sensores que o CIBERS nos disponibiliza. E aí a gente tem, né, ali a gente tem a banda P, que é a pancromática, é de 0,45 a 0,90. E aí temos as bandas do colorido e do infravermelho, banda 1, 2, 3 e 4. E nós temos a resolução dele, né, a multispectral, que são as cores, né, as bandas de cor, são 8 metros, e a resolução da pancromática é de 2 metros. Como eu disse, a pancromática ela não tem cor, ela é escala de cinza. As outras não, as outras elas têm informações dos comprimentos de onda, que aí você consegue fazer o fusionamento, aumentando ali a resolução, o grau de detalhamento, né? E a resolução, não uma resolução, mas fica mais fácil você identificar e tal, analisar a imagem. Ela não melhora a qualidade dela de informação, ela só melhora a tua visualização. Então é isso, pessoal, uma passada aqui, ficou um pouco longo o vídeo, mas é uma passada sobre a imagem de satélite, tá? Para a gente começar aí a ensinar mais, nos aprofundarmos nesses dados, nesses materiais que nos é disponibilizado aí, para a gente fazer análises de uso, principalmente de uso do solo, né? Que é o meu forte mesmo, é o uso do solo e análise, né, das imagens aerofotogramétricas. Tá certo? Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida deixa aqui no comentário. Peço também para deixar o curtir. Se gostou, pode deixar um valeu também, estou sempre agradecendo. E convido vocês a se inscreverem no canal
e também a conhecer nossa empresa, nosso site. Acesse www.gamagel.com. Muito obrigado e até a próxima.